Vamos para a última parte da nossa retrospectiva 2018, que teve momentos tristes, como o assassinato de um comerciante com um tiro na cabeça ao defender a esposa de um assalto. Na política, os debates da TV Cidade Verde e a entrevista bombástica de Jair Bolsonaro a Joelson Giordani, além da reeleição no primeiro turno para o quarto mandato do governador Wellington Dias. Vamos aos fatos que marcaram outubro, novembro e dezembro. Polícia encontra sítio onde bandidos escondiam carros roubados na cidade de José de Freitas. Foram encontrados veículos trazidos de outros estados. Paciente com ferimentos leves se revolta ao saber que seu caso não seria atendido pelo HUT e destrói o portão da entrada principal do hospital. O motorista não teve a identidade revelada e foi encaminhado à central de flagrantes para teste de alcoolemia. Debate Cidade Verde. Os candidatos ao governo do estado puderam mostrar seus projetos a 5 dias da eleição. 7 postulantes ao Palácio de Karnak debateram entre si temas relevantes da administração pública. Câmera de vigilância flagra toda a ação dos assaltantes que roubaram produtos de uma joalheria no centro de Teresina e acabaram baleando um policial militar. Os bandidos foram presos e o sargento da PM acabou morrendo. Candidato do Partido Novo à presidência da República, João Amoedo, também cumpriu agenda política em Teresina durante a campanha. Aqui ele disse que o Brasil precisava sair da polarização política. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, inaugurou nova sede, reunindo no mesmo local todos os órgãos administrativos e jurisdicionais de primeiro e segundo graus com atuação em Teresina, incluindo as 4 varas de trabalho da capital. O governador Wellington Dias, do PT, é reeleito no primeiro turno com mais de 965 mil votos e ele conquistou o 4º mandato. Meu sonho era ser vaqueiro, filho de Joaquim de Félix, Dona Terezinha, lá do Vale do Fidalgo, ser o primeiro brasileiro a ser governador por 4 vezes e vencendo no primeiro turno. Agência da Caixa Econômica Federal em Timon é alvo de bandidos. Cerca de 6 homens explodiram caixas eletrônicos da agência. Houve confronto com os policiais militares, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir. Um crime brutal foi registrado na cidade de Canto do Buriti. Um homem foi acusado de matar a própria filha, de apenas 5 meses de idade, e o enteado de 11 anos. A mãe e a avó narraram como os crimes aconteceram. O suspeito deverá responder por duplo homicídio qualificado e estupro de vulnerável. 4ª fase da Operação Escamoteamento da Polícia Federal apreende R$10 mil em dinheiro, cheques, 3 carros de luxo e documentos de licitações públicas na casa do prefeito da cidade de Cocal. O gestor é investigado por envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos. Especial Dia do Piauí 2018 trouxe o tema Inovação e Tecnologia. Hora de apresentar aos telespectadores da TV Cidade Verde como os piauienses estão pensando o futuro e as novas formas de ver o mundo. Em Picos, o candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, faz discursos inflamados na disputa com Jair Bolsonaro no segundo turno. Ele comparou com o duelo entre professor e miliciano. O candidato concedeu entrevista exclusiva para a TV Cidade Verde na reta final antes da votação no segundo turno. E a equipe da TV Cidade Verde foi ao Rio de Janeiro conversar com o candidato a presidente pelo PSL, Jair Bolsonaro. Ele falou sobre as propostas para o desenvolvimento do agronegócio piauiense, do turismo no estado e a importância do programa Bolsa Família e de políticas de inclusão. A entrevista de Bolsonaro para a TV Cidade Verde ganhou repercussão em todo o país. Isso não pode continuar existindo, tudo é coitadismo, coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado
do piauiense, tudo é coitadismo no Brasil, vamos acabar com isso. O Brasil elege o novo presidente da República com 55,13% dos votos. Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno. A diferença foi de mais de 11 milhões de votos sobre o candidato Fernando Haddad. O Piauí deu ao candidato do PT a maior votação do país, 76%. Em Teresina, a votação foi tranquila e os eleitores se reuniram na Ponte Estaiada para acompanhar a apuração dos votos e festejar a vitória de Bolsonaro. A comemoração da vitória do presidente eleito terminou com a morte de uma pessoa na cidade de Piracuruca. Um homem foi filmado ostentando uma arma com o braço para fora de um carro em uma via pública. Segundo a polícia, ao ser denunciado, ele confrontou várias pessoas com ameaças por meio de áudios de WhatsApp. No dia seguinte, Rodrigo Magalhães marcou um encontro com um PM e reagiu à prisão. Ele acabou sendo morto durante a troca de tiros. Confronto entre policiais e assaltantes termina com a apreensão de dinheiro e armas na região de Floriano. 4 acusados de explodir um caixa eletrônico na cidade morreram no confronto. Chamou a atenção o armamento pesado que os criminosos utilizavam: 2 fuzis, uma espingarda calibre 12, um revólver e muitas munições. Morre aos 63 anos o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira. Segundo a família, o ex-jogador e dirigente da FFP foi operado após apresentar quadro de sangramento digestivo. Presidentes de federação de vários estados participaram do velório e do sepultamento de Cesarino. Polícia Militar desarticula uma quadrilha especializada em falsificar cartelas de bingo. De acordo com as investigações, eles utilizavam cartelas clonadas do sorteio com espaços em branco que iam sendo preenchidos com carimbo. Eles ganhavam todos os bingos, chegando a acumular R$50 mil por mês. Além do Piauí, os acusados atuavam também em estados como Maranhão e Ceará. Noite tensa em Teresina, ventos com mais de 60 quilômetros por hora, 3 vezes a mais que a média da capital, foram registrados. Foram pelo menos 37 árvores caídas pela cidade. Caminhoneiro é preso em Floriano transportando mais de 300 quilos de droga escondidos nas laterais da carroceria do veículo. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Preso Moacir Moura da Silva Júnior, acusado de ser o responsável pelas mortes dos irmãos Júnior Araújo e Bruno Queiroz, integrantes do grupo Salve Rainha, em um acidente de automóvel ocorrido em junho de 2016. A prisão preventiva de Moacir foi solicitada pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, alegando que o acusado se ausentou da comarca sem autorização judicial e que frequentou bares, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo veículos automotores, mesmo estando sob proibição da Justiça. O Notícia da Manhã completou 20 anos no ar. São 2 décadas de jornalismo, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Uma programação especial marcou a data, com direito à participação ao vivo dos telespectadores, bolo e parabéns, é claro. Instituída a mais nova honraria do estado do Piauí, a Medalha da Ordem Estadual Centenário Alberto Tavares Silva. 45 personalidades piauienses foram agraciadas, entre elas o presidente do Grupo Cidade Verde, Jesus Elias Tágira. A polícia apreendeu cerca de R$3 milhões em notas falsificadas. O material foi apreendido em um apartamento na zona leste de Teresina pelos policiais do 12º DP. O acusado do crime é Arthur Alencar Nascimento, que também responde por roubo de veículos e arrombamento a uma loja de celulares. O governo cubano anunciou a saída do programa Mais Médicos do Brasil. A decisão veio após as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que questionou em sua rede social a capacitação dos especialistas e condicionou a permanência deles no programa à revalidação do diploma. Mais de 8 mil médicos cubanos trabalhavam no país, atuando em mais de 4 mil municípios. Só no Piauí foram desfalcados cerca de 200 profissionais.
5 ônibus escolares do município de Piracuruca pegaram fogo. Os veículos estavam estacionados no pátio do Centro Integrado de Ensino Fundamental. 650 alunos da rede municipal ficaram prejudicados. Metade da frota foi atingida pelo incêndio. Publicado o edital do programa Mais Médicos e 100 municípios do Piauí têm vagas para substituição dos profissionais cubanos. O Conselho Regional de Medicina decreta a interdição ética da maternidade Dona Evangelina Rosa. Passam a ser atendidos apenas casos de alta complexidade até que a maternidade resolva problemas como superlotação e falta de insumos. O prazo da interdição ética é de 60 dias. Cerca de 200 bebês teriam morrido só este ano. Debate entre os candidatos à presidência da OAB Piauí é realizado pela TV Cidade Verde. Foram mais de 2 horas de um acirrado confronto de propostas. 4 candidatos participaram do embate. O estudante de medicina Antônio Rairon Soares de Holanda, de 22 anos, foi assassinado após reagir a um assalto. O jovem estava com outras pessoas em uma estação de passageiros na zona sul da capital, aguardando um ônibus, no momento em que foi abordado pelo assaltante. A polícia identificou e prendeu horas depois um adolescente de 15 anos que confessou o crime. Com reviravolta na reta final, o advogado Celso Barros Neto foi eleito o novo presidente da OAB Piauí com 41% dos votos. Ele obteve o apoio da advogada Georgia Nunes, que desistiu da candidatura um dia antes da eleição. Desvendado o caso da morte da jovem Lara Fernandes, de 23 anos, morta com um tiro na cabeça e jogada nas águas do rio Parnaíba. A jovem foi assassinada pelo próprio companheiro, que também é acusado de furtos e roubos. Identificado como Eduardo Pessoa Araújo, ele foi preso no município de Piracuruca. 3 pessoas foram presas quando sacavam quase R$100 mil de um banco no centro de Teresina. Todos são acusados de hackearem contas de empresas. O piso de uma casa na zona norte de Teresina afundou, abrindo uma cratera de aproximadamente 7 metros de profundidade. Uma família inteira caiu no buraco: pai, mãe e os 3 filhos. Apesar do susto, eles não sofreram ferimentos graves. Uma mulher morreu depois de ter sido levada pela força das águas das chuvas no bairro Torquato Neto, na zona sul de Teresina. A mulher era mãe de 5 filhos e estava em visita à capital. Os bombeiros localizaram o corpo 12 horas após o desaparecimento da vítima. Carla Daniela Moraes Rodrigues tinha 32 anos. Em meio a muita polêmica, protestos e até agressões físicas, a Câmara de Vereadores de Teresina aprovou a lei que regulamenta o transporte por aplicativo na capital, a chamada Lei do Uber. As empresas de aplicativos se manifestaram dizendo que consideram a lei inconstitucional e que acionarão a justiça. Os motoristas fizeram protestos pelas ruas de Teresina. A principal reclamação era o limite no número de condutores que podem ser habilitados ao sistema. Eleitos e suplentes na votação de outubro no Piauí foram diplomados na segunda quinzena de dezembro. O petista Wellington Dias recebeu do TRE Piauí o 4º diploma de governador do estado. Novo afundamento de solo em Teresina, dias depois da Avenida Raul Lopes, na Zona Leste, ceder, foi a vez de um buraco na Avenida Maranhão atrapalhar a vida do teresinense. Exclusivo, a TV Cidade Verde mostra vistoria na penitenciária José de Ribamar Leite, antiga casa de custódia de Teresina, que tem hoje quase o triplo da capacidade máxima de detentos. Os repórteres Tiago Melo e Edenilton Filho entraram nos pavilhões e mostraram o trabalho preventivo com a apreensão de armas artesanais, celulares e drogas. Mas na véspera de Natal, fuga em massa. Os presos cavaram um túnel e saltaram o muro usando uma corda artesanal. 23 conseguiram escapar. Até o fim do plantão natalino, 7 haviam sido recapturados. O comerciante Adroaldo Barbosa, de 48 anos, foi morto no dia de Natal ao tentar salvar a esposa durante um assalto na zona leste de Teresina. Câmeras de vigilância flagraram o momento dos tiros e a fuga dos bandidos.